Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Fique ligado nas informações do Boletim Guará que já está no ar. Vamos às informações, mas antes das informações, diretor, o Semideus sabe quase tudo. Hoje vai dar tudo certo, né? Tá bom. Tô contando com vocês. Vamos lá. O Maranhão registrou 689 casos novos de coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. 551 estão nos municípios do interior. Na Ilha de São Luís, foram 138, número menor que na terça-feira. Vamos ver os dados? Coloca para mim, então, as cartelas. São 9.801 casos confirmados, 5.723 pessoas em isolamento domiciliar, 2.529 pessoas recuperadas, um número considerável, um número muito bom. São 470 óbitos, que a gente percebe em relação aos óbitos que já não há um crescimento tão grande, tão explosivo como estava antes. 741 pessoas internadas em enfermaria, 338 internadas em UTI, são 9.441 casos descartados e 4.406 casos suspeitos aqui no estado do Maranhão. Agora vamos analisar os casos por dia. Nós vemos que desde o início, quando surgiram os primeiros casos, vínhamos mantendo uma faixa de entre 50 e 200 casos. E aí, vindo diretamente aqui para o final, nós percebemos que a cada dia o número de casos tem sido sempre acima da faixa de 300, sendo que na data de ontem foi o terceiro maior número registrado desde quando tivemos o primeiro caso de Covid-19 no Maranhão. No dia 8 de maio, nós tivemos o maior número, que foram 856. No dia seguinte, 9 de maio, 834. A data de ontem fechou com 689, o terceiro dia com maior número de casos em um único dia. Lembrando sempre que o maior número de casos, nesse momento, no que se refere a essa quantidade, segundo o boletim de ontem, foi justamente o interior do estado. Vemos agora os próximos números. Aqui nós temos um mapa do Maranhão mostrando como é que está a distribuição espacial dos casos confirmados de acordo com a residência das pessoas que foram confirmadas com caso de Covid-19. Aqui, ó, detalhezinho para as cores mais avermelhadas. São Luís, que a Ilha de São Luís está com esse vermelho mais forte, é onde estão o maior número de casos de Covid-19 no estado do Maranhão. Bem aqui, mais abaixo, aqui na região, a região oeste, temos a cidade de Imperatriz, essa região tocantina aqui já como um outro ponto. E mais aqui já um pouco para a área nordeste do Maranhão, nós temos essa região bem aqui, um pouco mais fraca, mas já se destaca como um grande, como um polo também, com um grande número de casos aqui no estado do Maranhão. É só a gente comparar aqui pelas cores. Ali onde está São Luís, o número de casos gira entre 1.000 e 5.040. A região tocantina entre 500 e 1.000. Essa outra que eu destaquei há pouco, entre 200 e 500 casos. São as três localidades, essas mais avermelhadas, onde tem o maior número de casos de Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Vemos agora os próximos números, são referentes à ocupação de leitos. Do total de 201 leitos de UTI na capital, temos 176 ocupados, uma taxa de ocupação de 87,56%, muito parecido com o que nós tínhamos na data de ontem. Já leitos clínicos de 531, 454 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 85,5%. No interior, de 95 leitos de UTI, 79 estão ocupados, são 83,16% a taxa de ocupação. Já leitos clínicos, 52,82% a taxa de ocupação, são 131 leitos ocupados no interior do estado. Próximos números são referentes a
taxa de letalidade. Como nós destacamos ontem, e inclusive explicamos bem, o número, esse método, o método utilizado para chegar à taxa de letalidade são os números de óbitos do coronavírus confirmados em residentes aqui no estado do Maranhão, dividido pelo número total de casos. E aí se multiplica também pelo número 100. E aí o que a gente percebe? Do início de maio, bem aqui, até a data de hoje, 14, estamos praticamente na metade do mês, a taxa de letalidade tem caído. Esperamos que continue dessa forma durante um bom tempo, quiçá até o final dessa pandemia aqui no estado do Maranhão. Os próximos números são referentes a óbitos acumulados. Aqui vem justamente para comprovar essa queda da taxa de letalidade. Por quê? Porque nós tínhamos uma crescente muito grande no número de óbitos. No entanto, nos últimos dias, justamente do início do mês de maio até a data de hoje, nós tivemos uma redução no número de óbitos por dia. Só para se ter uma ideia, na terça-feira foram registrados 469 óbitos no total, viu? No total de óbitos no estado do Maranhão. Tivemos apenas um óbito pelo registro na data de ontem, 470. Então, a diferença dessa quantidade de óbitos tem ajudado na queda da taxa de letalidade. Por último, nós vamos ver como é que estão os testes realizados para a Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Na rede pública foram realizados 13.274 testes, na rede privada 5.919, no total de 19.193 testes realizados aqui no estado do Maranhão. E aí vale destacar que algumas pessoas estão questionando aonde estão os testes que foram adquiridos pelo governo do estado. Se levar em conta, salvo engano, foram 17 mil testes que foram adquiridos. Se a gente perceber que 19 mil pessoas já passaram pelo teste, a gente vai ter uma noção exata de que estes testes estão sendo, sim, já utilizados na rede pública. Foram 16 mil, né? Pois é, 16 mil testes adquiridos pelo governo do estado, mais de 13 mil já foram aplicados. Possivelmente, dentre esses 13 mil, já haviam alguns que estavam aqui no estado do Maranhão. Mas a gente percebe que esse quantitativo que estão questionando, com certeza já está sendo utilizado para que possa se identificar com mais rapidez os casos de Covid-19 aqui no estado. No Brasil, temos 188.974 casos diagnosticados com Covid-19. 13.149 pessoas sucumbiram à doença. Outras 2.050 mortes estão sendo investigadas. A taxa de letalidade no país é de 7%. Agora nós vamos ver como é que tem a noção, para que vocês tenham uma noção de como é que está os casos, como é que estão os casos de Covid-19 aqui na ilha de São Luís. Percebam que aqui nós temos a ilha, aqui justamente a região que é conhecida como o início do Campo de Peris, né? Aqui a região conhecida como Estreito dos Mosquitos, aqui já é a ilha de São Luís, pegando os municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Percebam que essa área vermelha, bem aqui, olha só, pegando boa parte da capital, é a área que nós temos maior número de casos de Covid-19 aqui na ilha de São Luís. É uma comprovação que a capital tem o maior número de casos do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. São mais de 5 mil casos já notificados, né? Então, com esse mapa de calor bem aqui, essa parte vermelha, mostra de forma muito clara como a capital São Luís detém o maior número de casos aqui no estado. A produção do Boletim Guará entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Políticas Públicas do Maranhão, a fim de que o secretário Marcos Pacheco pudesse responder alguns questionamentos. Entre os pedidos que enviamos estava uma avaliação do ponto de vista científico das medidas restritivas adotadas no Maranhão e seus resultados. E também que ele falasse sobre a determinação judicial sobre o lockdown na ilha de São Luís.
nos últimos 3 a 4 dias, nesse último final de semana para cá, nós já tivemos uma redução significativa da demanda nas unidades de pronto atendimento. Isso significa que, de fato, o lockdown, de fato, essas medidas restritivas, elas têm importância. O fato da Justiça ter determinado uma prorrogação das medidas vai exatamente nessa direção, no sentido de que é importante mantermos isso. Claro que vamos começar a flexibilizar logo em seguida o governo vai começar a flexibilizar, e nesse sentido de como nós vamos fazer depois, de como o governo vai fazer depois, não só o governo estadual, mas também os governos municipais, é no sentido de que essa flexibilização ela deve ser progressiva, isto é, não é para abrir tudo de uma vez. Vai sendo aberto os serviços essenciais por ordem de prioridade. Procuramos saber também que avanços científicos estão ocorrendo no Maranhão no que se refere ao combate à Covid-19. Nós temos basicamente 3 linhas de pesquisas. Uma primeira linha de pesquisa que já está sendo desenvolvida, eu mesmo já tive a oportunidade de ver alguns testes preliminares de protótipos nessa área de ambus mecanizados, quer dizer, respiradores que são feitos com uma funcionalidade muito simples, de baixíssimo custo. Obviamente que talvez esses respiradores eles não estejam prontos ainda ao final dessa pandemia, mas vai deixar esse legado aqui, não só no Maranhão, mas em todo o Nordeste. Tem vários laboratórios e centros de pesquisas trabalhando no desenvolvimento desses equipamentos que são fundamentais. Um outro ponto importante também é uma análise estatística, epidemiológica, muito bem detalhada dos casos, mas sobretudo dos óbitos. Quer dizer, quem foram as pessoas que morreram como, em que condições, qual era a comorbidade, qual foi a faixa etária mais prevalente desses óbitos, e os mais jovens, que tipo de comorbidade tinham, qual é a comorbidade mais prevalente. Existe uma série de perguntas, centenas de perguntas, que os pesquisadores vão debruçar-se sobre essas perguntas. Outro questionamento foi sobre a criação da Brigada Emergencial de Saúde, uma recomendação do Comitê do Consórcio Nordeste. Essa foi uma ideia que foi colocada pelo consórcio, pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste de Apoio aos Governadores do Nordeste, e a ideia é criar, dentro do contexto do Nordeste, para enfrentamento dessa pandemia, uma brigada de saúde composta por vários profissionais. É uma brigada multidisciplinar, profissionais de medicina, profissionais de enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, todas as profissões da área da saúde, e até mesmo aquelas que não são da área da saúde, mas têm interesse de participar desse processo. Aqui no Maranhão, nós estamos fazendo uma espécie de conjunção de várias frentes de trabalho para formar a nossa brigada. Nessa conjunção, nós estamos colocando a Força Estadual de Saúde, que eu tenho a honra de coordenar, de supervisionar e coordenar tecnicamente. Estamos colocando a Força Tarefa Discente, que é composta por alunos em processo de graduação, alunos do último ano dos seus respectivos cursos de enfermagem, farmácia, medicina, fisioterapia. Também estamos colocando os profissionais voluntários que se oferecem para estar na brigada, e também aqueles colegas que são egressos, são graduados no exterior e que estão passando por um processo de revalidação do seu diploma. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda. Um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho.
Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa, nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social baixa renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Recebeu alta ontem o bispo emérito da Diocese de Viana, Dom Xavier Giles. Ele estava internado desde a semana passada, quando apresentou cansaço e tosse persistentes. Felizmente, ele não foi vítima da Covid-19, segundo exames preliminares, mas ficou internado devido à idade e seu estado de saúde. Dom Xavier tem 85 anos de idade e está na residência Dom Delgado, localizada no Complexo Santo Antônio, no Centro Histórico de São Luís, morada oficial da Arquidiocese de São Luís. Vamos falar de uma ação que tem gerado bons frutos que já estão sendo colhidos. Em pouco mais de um mês, internos do sistema penitenciário do Maranhão já produziram cerca de 300 mil máscaras de tecido e de TNT. Os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, estão sendo distribuídos à população em órgãos públicos e secretarias de governo, no sentido de ajudar na contenção do novo coronavírus. A produção das máscaras foi iniciada no dia 15 de abril e segue em ritmo acelerado. De acordo com o balanço da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foram cerca de 169 mil máscaras de tecido e 128 mil de TNT. Os internos das unidades prisionais também já produziram 2.373 jalecos, feitos pelas mãos das internas do presídio feminino. Esses jalecos foram destinados para a segurança de profissionais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que atuam no Maranhão. Todos os detentos envolvidos na confecção das máscaras foram devidamente capacitados. E sabe o que eles ganham com isso? Remissão de pena. A cada 3 dias de trabalho é diminuído um dia no sistema prisional. Isso representa que, em um mês fechado trabalhado, o detento tem menos 10 dias dentro da unidade prisional. Além dessa redução da pena, eles ainda são remunerados com 3/4 do salário mínimo pelo trabalho realizado. Como vemos, o serviço é uma via de mão dupla. Os apenados ajudam a salvar vidas e conseguem diminuir cada vez mais sua permanência dentro dos presídios. Falando ainda sobre as máscaras, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta tarde o projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscara de proteção em locais públicos como medida de enfrentamento ao coronavírus. A sessão está marcada para 1h55. O uso obrigatório de máscara já está em vigor em unidades da Federação como São Paulo e Distrito Federal, com exigências e punições diferentes para cada localidade. Pelo texto em análise na Câmara, de autoria do deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, a determinação valerá em todo o Brasil, nas ruas, edifícios e áreas de acesso público, enquanto durarem as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública. Vamos ao intervalo, não saia de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. Hora do esporte no Boletim Guará. Laércio Júnior, boa tarde. Principal destaque do momento. O principal destaque do momento é aquelas informações que acabam vazando, né? Outro jogador apalavrado com o Sampaio Corrêa, ele acabou tendo seu nome divulgado ontem pela imprensa lá do Rio Grande do Norte, né? O América de Natal fez uma proposta para o Flávio Boaventura, zagueiro com passagem pelo CRB. Ele é baiano do município de Feira de Santana, tem passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Grêmio, ultimamente estava no São Bento de Sorocaba, fez bons campeonatos pelo CRB e pelo América de Natal. Sim. E
tem uma excelente proposta para jogar no Sampaio Corrêa. Inclusive, pelas informações, já está apalavrado, deve assinar contrato assim que tivermos uma definição do futuro do futebol brasileiro e maranhense. Flávio Boaventura deve pintar na Bolívia Querida para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Zagueiro de 32 anos. Muito bom jogador. O Flávio Boaventura, um excelente reforço para a temporada e para o reinício das atividades que deve acontecer em breve. Tá certo. Laércio, o presidente da federação andou se manifestando novamente? Se manifestou. Ele já havia se manifestado no meu programa de rádio lá na Timbira e ele voltou a falar em outra rádio que o campeonato vai terminar, nem que o campeonato vá até dezembro. E o presidente se manifestou no sentido de que o campeonato vai terminar e não teremos modificação no regulamento. Ou seja, teremos o complemento da penúltima rodada, toda a última rodada que tem, entre outros jogos, o time do Mota enfrentando o Maranhão Atlético Clube. Se fala até, quem sabe, de uma possível reabertura do Estádio Municipal de Nilzinho Santos, mesmo que de portões fechados nessa partida. E aí a fase que antecede a semifinal, que terá o Moto já classificado, mais o segundo colocado, né? Vamos aguardar. O presidente colocou como forma mais pessimista a retomada do estadual para agosto. A CBF já garantiu que o brasileiro deve ir até o final de janeiro ou primeira quinzena de fevereiro. O Campeonato Maranhense deve, na próxima semana, já ter alguma definição do seu reinício, que acredito que deva ser não em agosto, mas da metade de junho, julho em diante. Tá certo. Pessoal, o Boletim Guará fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Obedeçam as regras do lockdown. Já sabem, fica em casa, se puder. Paz e bem a todos. Boa tarde, até amanhã.